Você sabia que 90% das pessoas que se consideram organizadas ainda cometem os mesmos erros básicos todos os dias? Erros tão simples que quando você descobrir, vai se perguntar como viveu tanto tempo sem saber disso. Fique até o final porque vou revelar os 28 segredos que mudaram completamente minha rotina. A real transformação na minha vida não aconteceu através de mudanças drásticas, mas sim através de pequenos ajustes que fui implementando gradualmente no meu cotidiano. A verdade é que frequentemente esperamos por um momento de revelação, uma solução milagrosa ou um evento que mude tudo. Hoje vou compartilhar com você 28 práticas discretas, quase imperceptíveis, que progressivamente transformaram minha mentalidade, minha saúde, minha vitalidade, eficiência e até mesmo minha situação financeira. Preciso enfatizar que nenhuma dessas práticas parece transformadora quando vista isoladamente. Porém, quando combinadas, elas formam um sistema de crescimento silencioso. Este conteúdo é dedicado a quem compreende ou deseja compreender que transformar a vida não se trata de grandes espetáculos, mas sim de persistência. Se você implementar algumas dessas práticas por apenas uma semana, já conseguirá perceber a diferença. A primeira prática é despertar 30 minutos mais cedo que o habitual. Esqueça o mito do despertar às 5 da manhã. Levantar antes do amanhecer não é uma fórmula mágica para todos. A realidade é bem mais simples e quase imperceptível. Você não precisa acordar com o nascer do sol se não quiser. Trata-se de encontrar o equilíbrio ideal. Esses 30 minutos serão dedicados exclusivamente a você, para iniciar o dia sentindo que não está correndo contra o relógio, mas sim definindo o ritmo da sua jornada. Quando praticamos isso, começamos a sentir aquela sensação de ter uma vantagem secreta antes que o mundo comece a nos cobrar. A segunda prática é ler 10 páginas diariamente. Pode parecer insignificante, especialmente para quem adora devorar livros inteiros. Mas fazendo os cálculos, este hábito de leitura não deve ser uma meta isolada. Com 10 páginas por dia, completamos um livro por mês, totalizando 12 livros. Em um ano, talvez você consiga finalmente alcançar aquela meta que tanto desejava. Esta é a magia da consistência, transformar o pouco em abundante. A terceira prática é a regra dos 2 minutos. Se qualquer tarefa demora menos de 2 minutos para ser concluída, execute-a imediatamente. Não procrastine, não adie, não adicione à sua lista, simplesmente faça. Reflita sobre as pequenas ações que você precisa realizar, mas acaba adiando, como mensagens não respondidas, o prato que ficou na pia, um e-mail rápido. Você está adiando micro-tarefas que, se não feitas imediatamente, se transformam num peso invisível na mente. Talvez seja por isso que mesmo descansando sempre se sente cansado com a mente cheia. Pequenas tarefas acumuladas não são apenas pendências, são sementes de ansiedade, culpa e sobrecarga mental. Mas quando você resolve na hora, elas se transformam no oposto, pequenas doses de alívio, controle e vitória. Esta é a diferença entre viver no caos e experimentar a leveza. A quarta prática é o planejamento noturno. Trata-se de saber exatamente o que precisa acontecer no dia seguinte. O resultado: você não perde tempo precioso tentando decidir por onde começar. É despertar já em movimento, pois você sabe exatamente o que precisa ser feito. Essa clareza sobre o que realmente precisa ser feito não vem ao amanhecer, vem na noite anterior, antes de adormecer. Isso até mesmo ajuda a ter um sono mais tranquilo e restaurador, porque você pode relaxar sabendo que já sabe tudo o que precisa ser feito. A quinta prática é aprender a dizer não. Finalmente compreendi que cada sim que eu dava para algo que não me importava era um não para mim mesma, para aquilo que eu realmente queria fazer. Preciso te falar a verdade, dizer não não é egoísmo, é uma bússola que mantém o foco e a mais pura expressão do autorrespeito. Entender que seu tempo, energia e atenção são recursos finitos e preciosos, e que você tem direito de guardá-los para o que realmente importa. A sexta prática é monitorar gastos. Por muito tempo associei esse hábito a uma prisão financeira.
Controle excessivo e chato. A verdade é que não se trata de restringir o dinheiro, mas de libertar a consciência. Quando você enxerga para onde vai cada centavo, uma nova relação de respeito nasce com suas finanças. É como acender uma luz num quarto escuro, você vê o que realmente está lá. A 7ª prática é reduzir uma distração digital por semana. Não deletei minhas redes sociais. A mudança foi sutil e sustentável. Diminuir uma distração digital semanalmente, uma notificação, um aplicativo, um site que roubava tempo sem perceber. O resultado foi uma inversão de papéis. Hoje uso a internet como ferramenta para conquistar objetivos. Antes, era ela que me usava e me arrastava por um ciclo infinito de rolagem. A 8ª prática é sorrir mesmo sem vontade. Pode parecer a dica mais boba e clichê, mas sorrir sem vontade é um truque psicológico para si mesmo, como enviar um comando direto ao cérebro: eu estou no controle, eu decido como me sinto, independente das circunstâncias externas. A 9ª prática é o método Pomodoro, a fórmula de produtividade que parece mágica, mas tem ciência por trás. 25 minutos de foco absoluto com 5 minutos de intervalo fazem maravilhas. É um antídoto para procrastinação e distração. Com esse método, você não faz apenas mais, faz melhor, com mais energia e menos esgotamento. A 10ª prática é gratidão diária. Como é difícil sair do vício mental de focar apenas no que falta, no que ainda não conquistamos. Nesse processo acabamos esquecendo de celebrar as pequenas vitórias diárias, a abundância que nos cerca. É como ter um tesouro e só olhar para o mapa do próximo. Pratique gratidão verbalmente ou por escrito, 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Faça isso todos os dias. A 11ª prática é elogiar alguém por dia. Não importa quem, não importa o motivo, desde que seja genuíno. O mais interessante é que quando elevamos outra pessoa, nosso humor muda. É um efeito bumerangue de felicidade e bem-estar que não custa nada. A 12ª prática é evitar telas antes de dormir. A solução mais simples é 30 minutos sem telas antes de dormir. Sem luz azul, sem notificações, sem bombardeio de estímulos que deixam o cérebro em alerta. O resultado é um sono mais profundo, reparador e, consequentemente, dias mais produtivos. É a combinação mais básica, natural e, paradoxalmente, a mais negligenciada nesta era digital. A 13ª prática é alongar-se por 2 minutos a cada hora. Quando passo horas no computador, sempre coloco um despertador de hora em hora, para me lembrar de andar um pouco, alongar, beber água. Parece tempo irrisório, quase insignificante, mas essa pequena pausa é suficiente para aliviar tensão, descansar os olhos e reativar a circulação. A 14ª prática é beber água ao acordar. É um ritual simples que sinaliza à mente e ao corpo que você está vivo, acordado. A 15ª prática é organizar com frequência. O ato de organizar não é só sobre arrumar espaços físicos, é também uma reeducação mental. A 16ª prática é ficar em pé por 10 minutos a cada 2 horas. Diferente do alongamento, trata-se de movimento que ativa ainda mais a circulação e dá um reset na mente. É prova de que pequenos movimentos geram grandes resultados. Às vezes ficamos o dia inteiro sentados e no final nos sentimos todos tortos e doloridos. A 17ª prática é meditar por 5 minutos. Não me tornei uma monja nem me isolei em retiro silencioso. A jornada da autoconsciência pode ser simples, começando com 5 minutos. É apenas sentar, respirar conscientemente e talvez pela primeira vez escutar o que seu corpo e mente dizem. A meditação é um encontro íntimo conosco mesmos, sem julgamentos, sem expectativas. 5 minutos de encontro comigo. A 18ª prática é reconhecer uma vitória antes de dormir. Muitas vezes antes de dormir vinha a frustração do que não tinha feito, do que não consegui completar. Mas quando decidimos quebrar esse ciclo e fazer um balanço positivo do dia, buscando ativamente uma vitória simples, tudo muda. A 19ª prática é escrever uma meta principal do dia. Temos infinitas demandas e distrações. A clareza,
vem como a melhor arma que temos. Escrever aquilo que não pode ser deixado de lado nos salva naqueles dias que nos sentimos perdidos. A 20ª prática é reduzir o açúcar. Não sou a favor de dietas restritivas, também não sou nutricionista. Compartilho algo que funcionou para mim. Percebi que o açúcar, a curto prazo, era maravilhoso, a sensação de bem-estar era fantástica, mas minha energia e, consequentemente, minha saúde a longo prazo não eram favorecidas. Ainda consumo açúcar, mas em menor quantidade. É possível diminuir algo prejudicial a longo prazo sem ser restritivo, consumindo de forma mais consciente e leve. A 21ª prática é passar pelo menos 10 minutos ao ar livre por dia. Sentir o sol no rosto, o vento no cabelo, a sensação da terra na sola dos pés. Quanto tempo faz que você não sente a terra nos seus pés? A 22ª prática é arrumar a cama. É um detalhe tão pequeno e trivial que muitos ignoram. Mas para mim, começar o dia com a primeira atividade concluída traz sensação de ordem. É a primeira vitória do dia, a primeira tarefa finalizada. É uma forma de dizer ao ambiente e a mim mesmo que estou no controle, que o dia começou e estou presente. A 23ª prática é cancelar influências negativas. No mundo digital, seguir alguém não é apenas um clique, é abrir espaço na sua mente para o que essa pessoa faz, acredita e como isso influencia você. Se você percebe que segue pessoas que não elevam sua energia, não inspiram, não fazem bem, pare de seguir sem culpa. Sua paz mental é um ativo precioso demais para ser comprometido por ruídos desnecessários. A 24ª prática é limitar a exposição às notícias. Gosto de estar bem informado desde que isso não influencie minha energia ou paz mental. Percebo que começar o dia assistindo o jornal me dá mais ansiedade, não traz energia positiva. A indicação é escolher se informar com sabedoria, sua mente agradecerá. A 25ª prática é comer mais vegetais. Sei que é clichê, mas é necessário. Especialmente com o passar dos anos, entendemos como nosso corpo precisa de energia e nutrição. Não é só sobre encher a barriga, é sobre nutrir as células, nutrir todo o corpo. A 26ª prática é definir 3 micrometas pela manhã. Funciono muito bem assim, gosto de escrever e listar o que precisa ser feito. Quando entendo que existem 3 pequenas coisas a serem feitas numa parte específica do dia, parece que rendo mais. Essas micrometas são pequenas, alcançáveis, mas ao serem concluídas dão uma sensação fantástica de dever cumprido. A 27ª prática é caminhar por 15 minutos diários. Não precisa ser uma caminhada intensa ou com objetivo específico. É sobre movimento, ar fresco e dar uma pausa à mente. Esses 15 minutos podem ser o reset que você precisa no seu dia. A 28ª e última prática é aprender uma palavra nova diariamente. Pode parecer um simples detalhe, mas gosto muito de aprender algo novo. Não é apenas sobre enriquecer vocabulário, é um investimento diário para a mente, para aquilo que ainda quero viver. Como você viu, todas essas práticas são pequenas, simples, quase invisíveis aos olhos desatentos, mas implementadas diariamente na rotina, elas proporcionam uma transformação de vida real. É assim que a verdadeira mudança acontece, sem barulho, sem necessidade de plateia, apenas você, sua consciência e a repetição constante todos os dias. Agora quero saber de você. Quantas dessas 28 práticas você já tem na sua rotina? Se você ficou até o final, deixe nos comentários seu nome, de onde você está falando e a frase pequenos hábitos, grandes mudanças. Se este conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal Vida Simples para mais dicas práticas sobre como viver com mais leveza e simplicidade. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas mensagens. Nos vemos no próximo vídeo.